Agricultura BR, segunda edição no ar, ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Seja muito bem-vindo. Abrimos esta edição com imagens de Mato Grosso do Sul. O estado completa nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, 40 anos. Exatamente, Juliana, 40 anos por Mato Grosso do Sul. É o dia da divisão do estado, 11 de outubro de 1977. O antigo Mato Grosso deu origem a dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que hoje tem um forte destaque, seja pelo ecoturismo, na região do Pantanal, bonito, e também pela produção agrícola e pecuária. O Mato Grosso do Sul se destaca na produção de celulose através de eucalipto, de soja, de milho e também da pecuária, na qual tem uma grande detenção aqui das evoluções genéticas que chegam a todo o país através da Embrapa Gado de Corte e também de organismos que são privados. Durante essa edição da Agricultura BR, nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa data tão especial, Juliana. É isso mesmo, e você vai acompanhar a evolução da produção agrícola de Mato Grosso do Sul nos últimos 16 anos. E vai ver também. Você vai ter os destaques a respeito de outros levantamentos que nós temos aqui para mostrar a respeito da safra brasileira, como, por exemplo, da Celeris, empresa de consultoria, que trouxe estimativas também para a produção de soja, milho e algodão. Veja nesta edição como está andando a safra de cana-de-açúcar na região centro-sul do país, que a cada quinzena confirma a inversão da tendência no mix de produção. As chuvas retornam para o estado do Paraná e isso impulsiona as áreas de plantio. E veja ainda hoje que o IBGE traz uma nova redução na expectativa da safra de cacau no Brasil em 2017. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgou nesta última terça-feira, 10 de outubro, as suas projeções para a safra brasileira de grãos, temporada 17-18, assim como fizeram vários outros órgãos oficiais e também empresas envolvendo o setor. Na comparação dos órgãos da CNA com os da CONAB, a Confederação da Agricultura e Pecuária é mais otimista. Espera um crescimento ainda maior na área plantada com grãos no Brasil neste novo ciclo. A CNA também espera uma produção mais elevada do que projetou a CONAB também nesta última terça-feira. Vamos aos números então? A gente começa falando da área plantada com grãos no Brasil neste novo ciclo 17-18. A CONAB projetou um aumento de 1,8% na intenção de plantio, alcançando 61.400.000 hectares. Já a CNA, que tem uma projeção de área um pouco menor, em 60.400.000 hectares, trouxe essa estimativa de crescimento anual maior do que a companhia, em 3,5%. De acordo com a CNA, esse crescimento todo na área destinada aos grãos no Brasil neste novo ciclo deve ser puxado pela soja, que deve ampliar em cerca de 4,5% a área destinada à cultura na comparação com a temporada 16-17. Desta área, que deve crescer com soja, cerca de 600.000 hectares serão provenientes de áreas antes destinadas ao milho, ao feijão e arroz. Uns 900.000 hectares virão de áreas de pastagem. E há ainda a área de expansão agrícola, especialmente no Mato Piba e no estado do Mato Grosso. A CNA tem uma expectativa de produção total de grãos do Brasil neste novo ciclo superior a 230 milhões de toneladas. Com isso, fica acima do que estimou a CONAB nesta última terça-feira, que trouxe em sua primeira projeção de safra uma estimativa entre 224 milhões e 100 mil toneladas e 228 milhões e 200 mil. Para os técnicos da CNA, apesar de haver problemas com o clima nessa fase inicial do ciclo 17-18, há indicações de que a temporada atual deve ser sim produtiva.
Trazemos agora números para a safra de soja brasileira, agora trazendo de uma consultoria privada. Nesta última terça-feira, a Celeris Consultoria divulgou as suas estimativas para a produção da temporada 2017-2018 e trouxe números próximos em relação à área com aqueles que a Conab apresentou. 34.700.000 hectares, de acordo com Celeris, essa deve ser a área ocupada com soja na temporada 2017-2018. Pelos motivos que o Agricultura BR já apontava pelo menos desde o mês de março, de que haveria uma situação em relação àquilo que seria ocupado em primeira safra na 17-18 com milho e soja, que se confirma tanto através da estatal brasileira, da Conab, quanto também das consultorias privadas. O fato é que se teve mesmo áreas de milho que migraram para a soja, as áreas de primeira safra migraram mesmo para a soja, que apesar da pressão negativa sobre os negócios, por ter uma produção maior na 16-17, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ainda assim é muito mais rentável do que o cultivo do milho. Vamos aos números então. Aqui nós trazemos os destaques em relação ao que a Celeris apresentou. De acordo com a consultoria, a temporada 16-17 contou com 33.870.000 hectares ocupados com plantio para soja. 17-18 sobe para 34.730.000 hectares. Isso representa 2,5% acima da temporada anterior, ou 850.000 hectares. Esse fator aqui, esses 850.000 hectares, trazem também uma outra situação que é importante. Normalmente, o aumento nas áreas de soja, e é importante lembrar, tá? É pelo 12º ano seguido que as áreas ocupadas com soja aumentam no Brasil. Dessa temporada, entre a temporada passada e a outra, 850.000 hectares aumenta para essa nova temporada. Sendo que desta vez, diferente do que aconteceu nos últimos 3 anos, a maior área de cultivo, ou seja, onde aumentou mais, não foi em outras regiões, e sim no centro-oeste. O centro-oeste do país tem a maior situação de aumento, chega a 580.000 hectares dos 850.000 hectares que sobe em relação às áreas de cultivo de soja. Então, no centro-oeste, quem plantava milho em primeira safra realmente migrou para a soja, não está cultivando milho na primeira safra. Vamos ver esses outros números aqui. Esses números aqui mostram a temporada 16-17 com 113.810.000 toneladas, de acordo com Celeris. Essa foi a produção que tivemos na temporada 16-17 e deve chegar a 109.800.000 toneladas de soja, de acordo com os números de Celeris, que também foram apresentados nesta terça-feira. E o Agricultura BR destacava ontem, terça, todos os números da Conab. A gente reforça eles para vocês agora. Em primeiro lugar, falando da área plantada com soja no Brasil, que deve sim ser maior, deve inclusive ser a mais alta da história do país. Ela pode crescer até 3,8%, de acordo com o que estimou a companhia nesta última terça-feira. Vamos aos dados então e a comparação com o ciclo passado. Veja que na temporada 16-17, a Conab estima que o Brasil tenha cultivado com soja 33.900.000 hectares. Para o ciclo novo 17-18, que já está em fase de implantação, a projeção é de uma área de 34.460.000 hectares. De acordo com a companhia e também com as estimativas que já temos ouvido aí por todo o Brasil, a produtividade das lavouras nesta safra não deve ser tão positiva quanto a que houve na temporada passada. O clima no ciclo 16-17 foi excepcional, o plantio foi feito todo dentro da janela ideal e com isso as lavouras se desenvolveram muito bem, com chuva na hora certa. Com isso, o rendimento médio ano passado, o produtor bem lembra, foi muito elevado e a gente traz agora a expectativa da Conab para este novo ciclo. Apesar de redução em relação ao ciclo passado, ainda assim é acima de 50 sacas por hectare. 50 sacas é o segundo ano apenas que o Brasil alcança esta margem. Ciclo 16-17, a média nacional de produtividade ficou em 56,06 sacas. Já para o ciclo novo, 17-18, a projeção é de um rendimento de 51,25 sacas por hectare. Com um rendimento bem mais baixo, a produção deve sim ficar menor, em cerca de 7 milhões de toneladas. Ciclo passado, o Brasil colheu ao todo cerca de 114.070.000 toneladas de soja. Para a safra nova, são esperados 107.120.000.
Vamos saber agora dos valores dessa soja aqui no Brasil. Tem melhora nos preços durante essa semana, nos preços pagos em referência aos portos nacionais. Você confere comigo aqui, trazendo aqui primeiro o Porto de Paranaguá. No dia 26 de setembro tinha um valor de R$ 71,00 por saca de 60 quilos. No dia 2 de outubro entrava o mês com ligeiro recuo a R$ 70,50 a saca. 6 de outubro subiu para R$ 71,00 a saca. No dia 9 chegava a R$ 72 e no dia 11 repetindo esse valor aqui, mantendo o valor de R$ 72,00 por saca, 15 dias com aumento de 1,5% para a saca de soja no valor de referência de Paranaguá. No Porto de Santos, a movimentação nos últimos dias também foi bem parecida. A alta acumulada em 2 semanas também é de 1,5%. A gente acompanha agora como que a saca do grão foi negociada por lá. No dia 26 de setembro, saca de soja no Porto de Santos valia R$ 71,00. No dia 4 de outubro, o Porto pagava R$ 70,00 por cada saca do grão e no dia 6 voltou a elevar essa cotação, subindo para R$ 71,00 a saca. No dia 9 de outubro já estava em R$ 72,00 e nesta quarta-feira, dia 11, mantém o patamar de R$ 72,00 a saca, acumulando, portanto, R$ 1,00 a mais em 2 semanas. O assunto agora são os embarques brasileiros de soja. Mês de outubro começou, tivemos 5 dias úteis e a Secretaria de Comércio Exterior trouxe um número bastante interessante. 522 mil toneladas que foram embarcadas de soja pelas tradings que operam no Brasil em 5 dias úteis. Parece um número baixo, mas esse número não é baixo, principalmente quando consideramos que esse volume é quase 60% de tudo que foi embarcado em outubro de 2016. E os embarques brasileiros vêm com uma atenção bem forte durante os meses anteriores, superam no mesmo período sazonal nos anos que antecederam esse ano de 2017. Então, bom volume, sim, de soja que está sendo embarcado. A gente traz aqui o quadro para 2017, você vê que é uma escada invertida. Começa de maio, que teve o volume maior, 10.950.000 toneladas. Junho foram 9.190.000 toneladas. Julho de 2017, 6.950.000. Agosto, 5.950.000. Setembro, 4.270.000 toneladas. Aqui, nós temos uma situação extremamente natural, quanto mais se aproxima do final do ano, menor é o volume de soja embarcado. Mas o que tem em comum entre esses meses aqui é que todos eles, superam os anos anteriores. Então são recordes que nós temos aqui em embarques de soja no Brasil. E já podemos apontar que o mês de outubro não vem mal. Isso porque com 522 mil toneladas de embarque, esse volume já chega a 60% de tudo que foi embarcado durante o mês de outubro de 2016. A gente continua falando a respeito desses embarques de soja, esses 5 dias úteis do mês de outubro, agora mostrando um pouco do que acontece em relação àquilo que foi faturado pelas tradings que operam com as exportações. O mês de maio trouxe 4 bilhões e 60 milhões de dólares em faturamento. Junho, 3 bilhões 350 milhões de dólares. Julho, 2 bilhões 530 milhões de dólares. Agosto, 2 bilhões 230 milhões de dólares. Setembro, 1 bilhão 610 milhões de dólares. Em 5 dias úteis para outubro de 2017, chega a 192 milhões de dólares, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. Uma situação que não é favorável para o ano de 2017, evidente, é o valor da tonelada no cenário internacional. Se no ano passado, em outubro, o valor médio foi de 414 dólares, neste outubro de 2017 fica ali na casa de 379 dólares, pelo menos por enquanto. Veja aqui os dados, nós trazemos aqui o ano de 2017, maio teve valor médio de 370 dólares e 80 centes, junho 364 dólares e 70 centes, em julho valores muito parecidos, também na casa de 364 dólares. Em agosto, esse valor sobe para 375 dólares e 70 centes. Setembro sobe de novo, 376 dólares e 90 centes. Outubro melhora um pouco mais, 379 dólares e 20 centes, porque é apenas o Brasil que tem soja disponível para embarques agora e já não é um volume tão intenso assim, então soja melhora um pouco de preço. Entretanto, não melhora tanto assim para chegar a recompor os valores que tinham no ano passado, como eu disse, 414 dólares. É mais ou menos agora 25 dólares acima dos valores atuais para os embarques de outubro. Por último, a gente traz um quadro que compara outubro de 2017
2017 com outubro de 2016. Aqui nós temos a situação do que vai acontecendo em relação às exportações de soja do Brasil. Outubro, por enquanto, tem embarques de 522.400 toneladas, enquanto que outubro de 2017, durante o ano todo, foram 998.300 toneladas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Então aqui mostra para 5 dias úteis, ainda restam 15 dias úteis, 16 dias úteis para ser mais preciso, é muito provável que as tradings brasileiras vão chegar a um valor muito próximo a 2 milhões de toneladas, que será disparado o recorde de embarques para um mês de outubro. Em relação a faturamento, observe que outubro de 2017, por enquanto, com 198 milhões e 200 mil dólares faturados, outubro do ano passado, 413 milhões de dólares e 800 mil. Aqui a expectativa de outubro de 2017 é ficar ali na casa de 550 mil dólares faturados pelas tradings que operam no Brasil, de acordo com aquilo que foi projetado pela equipe do Agricultura BR. Nesta última segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, parte do mercado, mas principalmente as repartições públicas não funcionaram para os norte-americanos. Por isso que o relatório de acompanhamento de lavouras não foi divulgado na segunda-feira, e sim ao final do dia desta última terça-feira. E esse relatório trouxe, mais uma vez, situações diferentes em relação à qualidade das lavouras norte-americanas. Entre elas, uma melhora nas lavouras que estão em boas condições em 1 ponto percentual e redução de 1 ponto percentual naquelas que estão em médias condições. Vamos ver então os dados aqui para as lavouras americanas. As que estão em excelentes condições permaneceram da mesma maneira em 12%. As que estão em boas condições subiram de 48% para 49%. E as que estão em médias condições caíram de 28% para 27%. É importante lembrar que ainda tem 9% das lavouras americanas em condições ruins e 3% em condições muito ruins. Houve avanço para a situação de colheita de soja nos Estados Unidos? Sim, houve avanço. Houve um avanço que fez com que chegasse a 36% da área de cultivo. Então, os Estados Unidos já tem soja mesmo real para fazer embarque. Mas é um avanço pequeno que foi atrapalhado principalmente por conta de chuvas que atingiram as áreas de lavoura norte-americana. Vamos saber então como é que ficou. Teve um avanço de 14 pontos percentuais se comparado à semana encerrada no dia 1º de outubro. Então, observe, até o domingo, na semana que encerrou no dia 8 de outubro, até o último domingo, 36% das lavouras norte-americanas de soja haviam sido colhidas. No ano passado, para o mesmo período, eram 41%. A média dos últimos 5 anos, entre 2012 e 2016, é de 43%. Então, de qualquer maneira, aqui nós temos atraso de 5 pontos percentuais frente ao que ocorria no ano passado e de 8 pontos percentuais frente à média dos últimos 5 anos. E a chuva continua nas áreas produtoras dos Estados Unidos, causando paralisações momentâneas nas atividades de colheita da soja. A Graziela Gonçalves conta pra gente agora até quando essa chuva vai persistir no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Boa tarde a todos que nos assistem. As chuvas ainda persistem em parte das regiões produtoras aqui do meio-oeste americano. Porém, essa chuva ainda não é completamente generalizada e é por isso que as paralisações na colheita ocorrem apenas de maneira bem momentânea. Ao longo dos próximos dias até continua chovendo, mas não se espera grandes volumes acumulados e a chuva ainda segue bem irregular aqui sobre a região. O acumulado mal deve passar dos 5 até no máximo 15 milímetros.
Agora, para a próxima semana, que vai do dia 17 ao dia 21 de outubro, a mesma condição ela ainda vai continuar. Chuvas com baixo volume acumulado e que devem ocorrer ainda de maneira mal distribuída, o que atrapalha pouco as atividades de colheita. Agora, na próxima semana, nessa última semana, na verdade, do mês, do dia 22 até o dia 26 de outubro, vamos ter ainda a mesma condição ocorrendo, acumulados que variam dos 5 até os 15 milímetros e que a chuva ainda persiste aí de maneira bem mal distribuída. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Graziela. Até já. Já ela traz os destaques para o Brasil. Por enquanto, a gente continua falando dos Estados Unidos. Isso porque os exportadores privados do país relataram ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos nesta quarta-feira novas vendas de soja para países compradores. Um deles, mais uma vez, é a China, que tem uma demanda por soja muito grande. De acordo com os exportadores privados, foram embarcados para a China, foram negociados para a China nesta quarta-feira 264 mil toneladas da oleaginosa. Foram vendidas também 132 mil toneladas para destinos não declarados. Toda a soja negociada hoje é referente ao ciclo 2017-18. Vamos saber se essas informações deram uma animada lá na Bolsa de Chicago. É importante lembrar que nesta quinta-feira temos o relatório de oferta e demanda sendo colocado à disposição pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Os operadores de mercado estão meio ressabiados em fazer algumas projeções. As projeções que tivemos durante os dois últimos levantamentos, em agosto e setembro, todos eles eram para redução na expectativa de produção e nos dois, o Departamento de Agricultura norte-americano elevou a expectativa de produção. Então, há muita situação de dúvida em relação a esse relatório. Hoje temos soja em Chicago com estabilidade. Você observa que nesse momento tem estabilidade, não tem muita alteração no mercado. Posição de novembro vem estável, com ligeira queda de 0,02% a $9,65 o bushel. Janeiro vem com estabilidade, 0,02% de alta, $9,76 o bushel. Março, 9,86, também na mesma alta. Maio, também estável, com alta de 0,05% a $9,95, mais 50 por bushel. Assim vem os negócios com soja em Chicago. Há um compasso mesmo de espera em relação a esse relatório que será apresentado nesta próxima quinta-feira. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha nesta quarta-feira operando em baixa frente ao real. A gente acompanha como estão os negócios do momento. Dólar segue em movimento negativo. Cai mais de 0,5% agora em relação ao fechamento desta última terça-feira e vem cotado a R$ 3,16 mais 7. E você que está acompanhando a Agricultura BR ao longo dos últimos dias sabe que esta é uma semana muito especial para a gente. Estamos completando 3 anos no ar, é uma alegria passar informações para todo o Brasil. Para comemorar essa data, a gente vai sortear ao fim dessa semana alguns kits aos telespectadores do Brasil. Pode colocar o kit na tela. Ele foi fornecido pelo IBRAVIN, o Instituto Brasileiro de Vinhos, e possui um espumante brasileiro, alguns guias sobre vinícolas e adegas do Brasil e outros itens voltados para a viniticultura. Você que quer participar do sorteio, ele será feito na próxima sexta-feira. Mande um vídeo ou foto pelo aplicativo WhatsApp ou também nos procure nas redes sociais. Tem muita gente participando, Fabiano, já tem torcida por aí. Exatamente. Nós temos participação lá de Santa Catarina, é o Adilson Sérgio Keito. Ele mandou um vídeo, ele que está aí na sua plantadeira, tá lá, ele que é de Santa Catarina, de Irienópolis, mandou o vídeo aqui da sua plantadeira, tá em movimento de trabalho, né? Tá ali fazendo o corte, tá fazendo o cultivo mesmo, é o momento de plantio, né? Tá fazendo o cultivo e está concorrendo a esse kit que foi colocado à disposição pelo Instituto Brasileiro do Vinho nessa semana de aniversário da Agricultura BR. Aliás, 2 semanas muito especiais, porque nós temos a semana do Agricultura BR, de programa, né, de aniversário, e tem semana que vem também o Dia da Agricultura, Dia Internacional da Agricultura. Então, são datas comemorativas importantes. Sorteio na próxima sexta-feira. Participe você
você também através das redes sociais e do WhatsApp 67996562266. E é hora de intervalo comercial. No próximo bloco a gente volta a falar da safra nova do país e a expectativa de recuo no plantio do milho na safra de verão. Não saia daí, voltamos já. A área destinada ao milho na safra de verão do Brasil da nova temporada deve ter um novo recuo. A Conab estimou que esse recuo pode chegar até 10%. Olha, esse recuo na área destinada ao cereal na safra de verão, ele retoma a tendência vista no Brasil nas últimas safras de diminuir a área destinada ao cereal em detrimento da soja. Ela retoma esse movimento depois de um ciclo 16-17 que foi de aumento, em detrimento de um mercado que estava mais favorável para o cereal. A gente mostra isso em números, assim fica bem fácil de entender. Veja que nos últimos ciclos o Brasil vinha recuando a área destinada ao milho na safra de verão. No ciclo 16-17, a coluna em amarelo, ele elevou essa área porque o mercado estava favorável naquele tempo e agora no ciclo novo deve voltar a recuar. Na temporada 12-13, Brasil destinava 6.780.000 hectares para o milho no verão. Na temporada 13-14, baixou para 6.610.000 hectares esta área. A extensão de área, melhor dizendo, no ciclo 14-15 foi de 6.140.000, no 15-16, 5.280.000 hectares e no ciclo passado, 16-17, Brasil cultivou mais milho na primeira safra, foram 5.480.000. Na temporada nova, 2017-2018, de acordo com esse primeiro relatório divulgado pela Conab na terça-feira, o Brasil deve destinar 5.030.000 hectares na média esperada. Os estados das regiões centro-oeste e também da região sul do Brasil são os que devem puxar esse recuo mais forte para o milho na safra de verão. A gente acompanha na tela agora qual que é a tendência de diminuição de área de plantio de acordo com a Conab. A gente coloca na tela centro-oeste e o sul, os que devem ter o maior recuo. Mato Grosso pode reduzir até 25,2% a área destinada ao cereal. Mato Grosso do Sul tem uma previsão de recuo já começando nos 40% e que pode chegar até 48% em comparação com o ciclo 16-17. O estado de Goiás, outro importante produtor de milho, também deve recuar em 8% até 12%. No sul do país, o Paraná deve ter o maior recuo, estimado pela Conab acima de 31%. Santa Catarina, recuo estimado entre 10% a 18%. E o Rio Grande do Sul, entre 7,6%, podendo chegar até mais de 16%. Esse recuo na área com milho no estado gaúcho pode ser ainda maior. Isso porque cooperativas têm relatado aos órgãos que participam do setor no estado essa intenção de diminuição de área. Os relatos foram feitos à Federação das Cooperativas Agropecuárias do estado. E trazemos agora os destaques para os valores praticados nos estados do sul do país com milho. Vamos saber então desses valores médios, é o que aconteceu nos últimos 15 dias. Nós temos aqui o estado do Rio Grande do Sul, que no dia 26 de setembro tinha um valor de R$ 28,00 a saca de 60 quilos. Esse valor, na nossa checagem no dia 29, se mantinha no final do mês passado. Começou outubro a R$ 28,00, no dia 6 tinha o valor de R$ 28,00 e sobe nesse dia 11 a R$ 29,00 a saca de 60 quilos. Uma alta de 3,5%. Para Santa Catarina, a elevação é bem parecida com a do Rio Grande do Sul, também 3,5%. Pode mudar para Santa Catarina aqui, que no dia 26 de setembro tinha R$ 28,50 a saca, valor que se repetia no final do mês passado. Entrou o mês já a R$ 29,00 a saca, subiu no dia 6 de outubro a R$ 29,50 e nesse 11 de outubro mantém o valor de R$ 29,50, alta de 3,5%. Mas a saca de milho tem aumentado mesmo no estado do Paraná. É o que nós vamos ver agora, a alta é de 6% para o período analisado, 15 dias com 6% de alta. No dia 26 do mês passado, R$ 24,00 a saca. Encerrou o mês de setembro a R$ 25,00. 3 de outubro mantinha R$ 25,00, 6 de outubro chegava a R$ 25,50 e no dia 11 a R$ 25,50 por saca de 60 quilos.
retorno das chuvas sobre o Paraná, as atividades de campo agora no estado estão a todo vapor. O plantio da soja, do milho e do feijão teve uma evolução bastante significativa no estado na última semana, de acordo com o Departamento de Economia Rural do estado, que divulgou nesta última terça-feira o seu último relatório. O plantio da soja evoluiu bastante, deu um salto de 18 pontos percentuais em apenas 7 dias e agora encosta no ritmo de plantio visto no ciclo passado. Veja que até o dia 2 de outubro, o Paraná havia plantado 16% da área com soja. Já no dia 9 do mês, segunda-feira desta semana, tinha evoluído para 34% de área plantada, portanto, um salto na semana. Nessa mesma época do ano passado, o plantio estava em 37%, portanto, ritmo está agora mais perto do que acontecia no ano passado. As lavouras transitam entre os estágios de germinação e desenvolvimento vegetativo e a condição delas é muito boa. O plantio do milho também andou bem nessa última semana, passou de 20 pontos percentuais de evolução. Acompanhem comigo na tela como que ele está, de acordo com o DERAL. Até o dia 2 de outubro, a área plantada com milho verão no Paraná estava em 33%. Já no dia 9 do mês, esta segunda-feira, pulou para 54% da área. O milho, no entanto, ainda está com ritmo abaixo do visto nessa mesma época do ano anterior. No dia 10 de outubro de 2016, o plantio estava em 82%. A qualidade das lavouras também estava melhor no ano passado. 95% delas que estavam nos campos se encontravam em boas condições. Neste ano, são 73%. Por fim, a gente fala de como está andando o plantio do feijão de primeira safra no Paraná, o chamado feijão das águas. A evolução na semana foi de 29 pontos percentuais. Os paranaenses aceleraram as máquinas no campo e chegaram até 62% de área plantada nesta segunda-feira, dia 9 de outubro. O ritmo está bem parecido com o visto no ano passado, um pouquinho aquém. No dia 10 de outubro do ano passado, 66% das lavouras estavam já plantadas. Enquanto as atividades de plantio avançaram bem, as de colheita não tiveram um bom desempenho, não. Essa umidade acima do necessário para as atividades de colheita de grãos atrapalhou a colheita do trigo, que evoluiu apenas 6 pontos percentuais na semana. O ritmo está até um pouco à frente do que o visto no mesmo período do ano passado. Mas o que chama atenção mesmo é a diferença na qualidade das lavouras. Veja, daquelas que estão nos campos ainda, 35% apenas se encontram em boas condições. Nesta mesma época do ano passado, o número chegava a 90%. Vamos saber agora como é que vem os negócios no mercado futuro do milho, começando pelo mercado nacional. Você observa que na Bolsa de São Paulo, a posição de novembro tem 3.580 contratos negociados a R$ 32,76 a saca, com alta de 0,37%. Janeiro também tem alguma expressão em contratos, 1.000 contratos negociados a R$ 33,38 a saca, alta de 0,18%. Destaque agora fica por conta do que vem acontecendo com o milho, só que na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora como é que vem as posições negociadas na Bolsa norte-americana. Temos aqui Chicago, que vai apresentando recuo nesta quarta-feira. Posição de dezembro, $3,46 o bushel, queda de 0,78%. Março, com recuo de 0,75% a $3,60 o bushel. Maio, 3,69, com recuo de 0,67%. Queda também em mês de julho, para que vem sendo negociada $3,76 por bushel.
A Agricultura BR convida você mais uma vez a participar da nossa promoção de aniversário, semana muito especial aqui para nós e para o telespectador do Agricultura BR. E nós trazemos então uma premiação que foi disponibilizada pelo Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN, que colocou à nossa disposição 5 kits que são compostos por uma espumante brasileira, tem alguns livros muito interessantes, Anuário do Vinho do Brasil, um guia de adegas para você se guiar, né, a respeito das principais adegas e vinhos que nós temos no país, tem um outro guia que mostra essa produção no Uruguai e no Brasil, entre outros prêmios que compõem esse kit que você pode ganhar concorrendo, mandando foto, vídeo aí da sua produção para o nosso WhatsApp. O número é o 67996562266. 67996562266 e ainda pode participar também através das mídias sociais, Facebook, Twitter e Instagram do Agricultura BR. Bom, tem muita gente participando, o sorteio vai acontecer na próxima sexta-feira. A participação que a gente mostra agora é da Patrícia Bocker, ela que é de Roncador, no estado do Paraná, enviou um vídeo mostrando a atividade aí, muita gente trabalhando na sua propriedade rural em Roncador, no Paraná. Patrícia, muito obrigada pela sua participação. A atividade ali a todo vapor no campo, né? A gente torce já para esse sorteio na próxima sexta-feira. Bom, e por aqui a gente vai para mais um rápido intervalo. Você que ainda não mandou sua foto, vídeo, mande para a gente. Próximo bloco tem mais destaques. Mato Grosso do Sul completa nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, 40 anos. Em 1977, foi separado do atual estado do Mato Grosso, se tornando independente. Nestas últimas 4 décadas, o estado evoluiu bastante e para o setor agropecuário do país tem uma grande participação, é um dos maiores motores econômicos. O estado de Mato Grosso do Sul é o 5º maior produtor de grãos do país e tem o 4º maior rebanho de bovinos. De acordo com dados da Conab, nesta nova safra 17/18, tem a expectativa de contribuir com cerca de 18 milhões de toneladas de grãos. Para a pecuária, tem, portanto, o 4º maior rebanho, estimado pelo IBGE em 21 milhões de cabeças. No setor agrícola, tem uma grande produção de soja e milho, mas também participa com bastante expressão da produção nacional de algodão, arroz e feijão. Além disso, tem um dos maiores parques de produção florestal do Brasil. Nos últimos 16 anos, Mato Grosso do Sul ampliou em mais de 3 vezes a sua produção de soja e teve um aumento muito expressivo na produção do milho. Veja que, de acordo com a Conab, a produção de soja do estado saltou de 3.270.000 toneladas na temporada 2001-2002 para quase 3 vezes mais neste último ciclo, alcançando na temporada 16-17 8.570.000. Já a produção de milho de Mato Grosso do Sul sai de um volume de 1.340.000 toneladas na temporada 2001-2002 para 9.870.000 no ciclo 16-17. É uma evolução superior a 600% em 16 anos. E a gente fala agora de café. Vamos acompanhar como está o cenário do grão no Brasil, falando em respeito de mercado. Os valores não estão tão favoráveis para o cafeicultor brasileiro nos últimos períodos. Isso porque o cenário internacional tem enxergado uma safra positiva no Brasil em 2018, apesar da situação atual climática não ser tão favorável assim. Essa situação é em especial para o mercado do café arábica, que tem sofrido pressão mais forte. A situação do Conilon não é diferente, os preços também vêm baixos. Mas o motivo para essa queda tem a ver com a safra de 2017 do país, que foi superior a 10 milhões de sacas de 60 quilos, marcando uma recuperação dos últimos 3 ciclos, que foram de estiagem severa. Essa maior disponibilidade do produto no mercado físico nacional fez cair as cotações. A gente acompanha na tela agora como estão os preços nos últimos dias no mercado do Espírito Santo, principal produtor da variedade no país.
Esta última terça-feira, dia 10 de outubro, foi marcada por certa estabilidade dos preços. Houve um leve aumento de poucos centavos no valor da saca, chegando aos R$ 390,95. No acumulado dos últimos dias, a gente vê que o preço do Conilon já parece ter baixado o que precisava baixar e agora se encontra em estabilidade. A Agricultura BR agora fala um pouco a respeito do que vem acontecendo para as referências com o Conilon, referência internacional, é o Robusta negociado na Bolsa de Londres. Veja conosco que o café Robusta vem com queda de 1%, pouco mais do que isso. Posição de novembro com recuo de 1,04% a $1.986 a tonelada. Janeiro, $1.955 por tonelada, queda de 1,31% e recuo também na posição de março, que perde 1,42%, vem para $1.938 a tonelada, negócios em queda com café Robusta. O mercado do café arábica no Brasil vem bastante pressionado por conta das quedas internacionais, influenciada pela chegada das chuvas nas regiões produtoras do Brasil, maior país produtor da variedade de todo o mundo. Tudo o que acontece aqui no país em relação ao clima interfere no mercado lá fora e o mercado brasileiro sente, por sua vez, o que acontece no cenário internacional. Por isso, tem tido muita oscilação nos preços com tendência negativa. Nos últimos dias, no entanto, parece que o mercado internacional começou a enxergar que a safra futura do Brasil, que teve a sua principal florada, não tem condições climáticas, por enquanto, tão positivas para gerar uma boa produção. E com isso a cotação começou a reagir levemente. A gente acompanha na tela agora o que vem sendo cotado de acordo com o CPEA no estado de São Paulo. Os poucos negócios que acontecem têm sido na marca de R$ 454,45 a saca. Neste valor, agora, o preço do arábica já registra algum ganho no acumulado de outubro na comparação com o fechamento de setembro. A alta, de acordo com o CPEA, passa um pouco de 1%. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios com a arábica na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo posições com queda muito forte nesta quarta-feira. Observe que aqui nós temos posição de dezembro a $1,27, mais 30 libra-peso na posição de dezembro, queda de 2,82%. Março de 2018 com queda de 2,74%, 1,31 dólares por libra-peso. Maio, $1,33 a libra-peso, com queda de 2,48%. Quedas aí de quase 3% nas posições de mais curto prazo, é o que indica Nova York neste momento. Eu aproveito para conversar um pouco com o cafeicultor brasileiro, que entrou em contato com a Agricultura BR, com o Canal do Boi, e está comentando a entrevista do Eduardo Carvalhais, ele que é analista de mercado e trabalha, né, na consultoria que é a mais antiga do país. Falava exatamente sobre esse negócio aqui de Nova York, como que influencia os negócios aqui no Brasil e como precisa de outras alternativas em relação ao que eles indicam por lá. Então você pode rever, o pessoal está questionando se o conceito vai rodar de novo. Está rodando na primeira edição da Agricultura BR, você pode rever acessando as mídias sociais do Canal do Boi e do Agricultura BR. E nestes 3 anos de Agricultura BR, quem ganha o presente é você. Isso porque nessa semana de aniversário nós estamos sorteando kits promocionais em parceria com a Ibravin, o Instituto Brasileiro de Vinhos. Cada kit desses contém um espumante brasileiro, alguns guias sobre adegas e vinícolas do Brasil, além de outros itens envolvendo a viticultura aqui no país.
Para participar deste sorteio, que será feito na próxima sexta-feira, dia 13 de outubro, é só mandar um vídeo ou uma foto para o aplicativo WhatsApp do Agricultura BR ou também participar da promoção através das nossas redes sociais. Tem gente do Brasil inteiro participando, mandando foto, mandando vídeo. É o caso desse nosso amigo do interior de Minas Gerais que mandou um vídeo aqui para o Agricultura BR. Aqui é Walter Negro, que está falando da cidade de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, o cinturão verde de Minas Gerais. Estou falando sobre a falta de umidade que está acontecendo aqui na nossa região. O solo está muito seco, estamos precisando de umidade para começar os preparos de solo. Estou fazendo essa filmagem para vocês verem que como está não tem como continuar. Estamos precisando de chuva, agora graças a Deus está armando uma chuvinha, uns trovão, e se Deus quiser ela vai chegar para podermos dar continuidade ao nosso trabalho. Mesmo a gente tendo aqui a tecnologia do pivô central, mas mesmo assim não está conseguindo umidade para trabalhar o solo. Muito obrigado. Estou falando de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, da Fazenda Varal. Muito obrigado. É o nosso amigo de Conceição de Alagoas, no estado de Minas, mandando o vídeo dele, participando da promoção e dando informação também. As chuvas chegaram, mas não chegaram dentro daquela proporção que era esperado. Eu estava até ali na região de Minas Gerais, ali do Triângulo Mineiro, quando as chuvas começaram a chegar, tivemos chuvas durante alguns 2, 3 dias e elas cessaram. Então ainda há áreas que precisam ser atingidas e ali é uma área de irrigação, como o telespectador ele acabou de declarar. Mas participa também da promoção, então participa você também. Se você não mandou seu vídeo, sua foto, mande para o nosso WhatsApp 67996562266. Muito obrigada, Valtemir, pela sua participação. Boa sorte para você. No próximo bloco tem mais destaques sobre a produção brasileira. Em destaque, a gente vai falar um pouquinho sobre o cacau. Não sai daí, voltamos já. A cacau do Brasil em 2017 foi novamente revisada para baixo nesse relatório de outubro. A revisão foi em 4,8 pontos negativos. Veja que no mês anterior, o mês de setembro, o IBGE, estimava a safra em 224 mil toneladas. No relatório apresentado em outubro, que traz a análise de setembro, o IBGE estimou a safra em 213 mil toneladas, portanto, rebaixando bastante essa previsão que já vinha sendo revisada para baixo nos últimos meses. Com isso, a safra 2017 de cacau do Brasil, agora ela está em linha com o que o país produziu no ano passado, em 2016, quando foram colhidos 213 mil toneladas de cacau em amêndoa. Essa revisão forte que aconteceu neste último mês tem a ver com a Bahia, grande estado produtor, mas que neste ano vem sofrendo com grande seca. No mês passado, houve uma redução superior a 11% na expectativa de produção de cacau nessa região produtora do Brasil. Veja que no relatório apresentado no mês passado, que trazia análise de agosto, o IBGE estimava a safra de cacau da Bahia em 94 mil toneladas. Agora, em setembro, neste mês de outubro, com a análise de setembro, trouxe para 83 mil toneladas esta expectativa, portanto, baixando bastante em relação ao ano passado, que foi de 115 mil toneladas. Olha, a Bahia, com essa quebra forte de produção de cacau neste ano de 2017, ela confirma a perda da posição de maior estado produtor de cacau do Brasil e deixa para o Pará liderar esta lista. Vamos acompanhar então qual que é a expectativa de produção de ambos os estados e a gente vê que há uma inversão de posições nesses últimos 2 anos. Em 2016, a Bahia colheu 115 mil toneladas de cacau em amêndoas. E agora, a nova projeção do IBGE para 2017 são 83 mil. O Pará, por sua vez, no ano passado, teve uma safra de 85 mil toneladas. E agora, em 2017, traz para 116 mil toneladas esta projeção, liderando, portanto, a produção brasileira da amêndoa.
Fora do Brasil, os relatos da produção mundial de cacau para este ano são positivas. O clima continua favorecendo áreas produtoras, em especial os países da África. Já há até uma expectativa de que possa haver um superávit da produção de cacau no mundo neste ciclo 17-18, ou seja, uma produção maior do que a demanda. A consultoria FC Stone, no entanto, ela suspeita que pode haver uma tendência negativa nos próximos meses, caso esse clima não se confirme e a produção não fique tão positiva assim. Essa situação poderia trazer um mercado internacional de cacau, uma situação favorável de preços. Isso porque, com uma produção possivelmente menor, aliada a uma crescente demanda, como normalmente acontece no fim dos anos, aí sim haveria um cenário positivo para os preços em Nova York. Por aqui vamos falar então desses preços em Nova York para o cacau. Vamos saber como é que as posições vêm sendo negociadas hoje. Hoje temos alta e alta forte para o cacau. Posição de dezembro negociada agora com 2.108 dólares a tonelada, com alta de 3,08%. Março, 2.120 dólares por tonelada, elevação de 2,86%. Maio, 2.132 dólares a tonelada, com alta de 2,74%. Assim veio os negócios com cacau na Bolsa de Nova York, alta na casa de 3% nesta quarta-feira. A única União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou nesta última terça-feira também os seus últimos dados em relação à safra de cana-de-açúcar na região centro-sul do país, com os números da temporada referentes à última quinzena do mês de setembro. Os dados mostram uma baixa no processamento de cana-de-açúcar na comparação com a primeira metade do mês de setembro. Veja só, enquanto nos primeiros 15 dias do mês, a região centro-sul do país processou 45.320.000 toneladas de cana, na segunda quinzena foram 40.310.000, marcando um forte recuo, na opinião da Única, em relação a esta atividade. Na comparação com setembro do ano passado, a segunda quinzena, também há uma queda forte, superior a 5%. No acumulado do ano safra 2017-18, que começou no dia 1º de abril, a defasagem em relação ao ciclo passado, ela continua em cerca de 10 milhões de toneladas. Considerando, portanto, de abril até o fim de setembro, em 2016 foram processadas 476.240.000 toneladas de cana. Já agora, em 2017, foram 467.170.000, marcando, portanto, uma defasagem, uma diferença grande em cerca de 10 milhões de toneladas. Além de confirmar essa situação, esse último relatório da Única mostra também a inversão na tendência do mix de produção da cana no Centro-Sul. O mix de produção é aquilo que mostra o quanto que de cana está sendo destinado à fabricação de açúcar e o quanto destinado à fabricação do etanol. A tendência para esse ano 17-18 era de uma produção maior de açúcar, mas isso tem sido invertido nas últimas quinzenas. A última de setembro, confirmou mais uma vez essa inversão. Veja que durante a segunda quinzena de setembro de 2016, mais de 50% da cana processada foi destinada à produção de açúcar. Já em 2017, foram 46,5%. Portanto, nas últimas quinzenas, pelo menos as últimas 3, mais a cana-de-açúcar tem sido destinada à fabricação do etanol em detrimento do adoçante. E o clima tem sido bastante irregular em relação às chuvas no centro-sul do país, principal região produtora de cana-de-açúcar. Apesar da irregularidade, essa situação é o suficiente para trazer atrasos à moagem da cana. Vamos saber agora com a Graziela Gonçalves como é que fica então a previsão do tempo para o centro-sul do país. As chuvas avançaram por grande parte das áreas produtoras de cana do centro-sul do país. Vemos agora nas imagens de satélite que a nebulosidade até diminuiu, mas a umidade do solo ainda segue mais favorável em grande parte das áreas produtoras, principalmente entre o estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo e norte do estado do Paraná. Agora, a expectativa ao longo dos próximos dias é que essa chuva ainda ocorra principalmente entre São Paulo e até o sul de Minas Gerais. Volta a chover
também em parte das áreas produtoras do estado do Paraná, mas no Mato Grosso do Sul o tempo ainda segue mais seco e também ensolarado. Essa chuva, apesar de mal distribuída, ainda pode atrapalhar um pouco as atividades de moagem das áreas produtoras do estado paulista. Inclusive, para a próxima semana, a previsão volta a ser de chuva para todas as áreas produtoras do Centro-Sul. E é por isso que ainda vão ter que ter paralisações momentâneas nessas atividades de moagem. Agora, para outra semana, aqui que vai do dia 22 ao dia 26 de outubro, essa mesma condição ainda deve continuar. Apesar da chuva não ser volumosa, ela ainda deve ocorrer, mas ocorre ainda de maneira mal distribuída. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Semana muito especial para o Agricultura BR, para o Canal do Boi e para os nossos telespectadores. Semana de aniversário do programa, 3 anos no ar com você. Semana que vem ainda tem o Dia Internacional da Agricultura e quem ganha o presente é o telespectador aqui do programa. E é um kit montado pelo Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN, até o endereço do pessoal, se você quer conhecer um pouco mais, mas é um kit montado com uma espumante brasileira, tem guias, tem livros muito bacanas ali que mostra a produção no Brasil, um guia das adegas brasileiras, tem um guia também Uruguai-Brasil sobre vinho e muitos outros prêmios que compõem o kit. Para participar é muito simples. Você pode participar através das nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e também a nossa página no Twitter. Além disso, mande também para o nosso WhatsApp, que vai ter aqui as suas fotos, vídeo sendo exibida no programa. O número é 67996562266. Tem gente de todo o país participando, a gente mostra agora 2 fotos, uma do estado do Paraná, outra de Mato Grosso do Sul. A primeira é do Paraná, do Venilson, do município de Roncador, mandou foto aí trabalhando na sua propriedade rural. Obrigada, Venilson, pela participação. E a segunda é a Karina Cação, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Karina, obrigada pela participação, boa sorte a todos vocês. E no próximo bloco tem mais destaques pelo Brasil. A Agricultura BR agora convida você para um importante curso se você estiver em Campo Grande no próximo mês, nos dias 28 e 29 de novembro. É um curso sobre comercialização de soja e milho, utilização de ferramentas globais para reduzir os riscos no trabalho. É um curso que tem o objetivo de mostrar a compreensão dos mecanismos de formação de preço do milho e da soja, estratégias de comercialização, também adequação entre mercado físico, futuro de opções, entre outras informações que serão tratadas durante esse treinamento que vai acontecer com Paulo Roberto Molinari, um curso que é uma parceria de Safras e Mercados e Canal do Boi, nos próximos dias 28 e 29 de novembro. Ali estão os dados de contato, como que você pega mais informação, faz inscrição. Se você estiver em Campo Grande, vale muito a pena participar desse treinamento que vai acontecer na sede do Canal do Boi, em Campo Grande, no próximo mês. E olha, falando desse treinamento de comercialização, sempre tão importante para o produtor rural, ele mostra, né, essas ferramentas que são capazes de reduzir riscos. É importante lembrar que o produtor rural, ele tem ali um excelente desempenho da porteira para dentro e aí da porteira para fora. Todo mundo que opera com a comercialização tem condições de ter mais informações e, com isso, subsídios para melhores resultados. E a gente segue com o programa por aqui. Vamos agora trazer em destaque a participação do telespectador no quadro Agricultura BR Responde. E o quadro de hoje tem participações do estado da Bahia, são 3, a gente vai ler na tela para você. Todas elas a respeito do clima. Em primeiro lugar, o Gileno Luz Ribeiro, da Chapada Diamantina. Ele diz o seguinte: planto feijão em Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. Gostaria de saber a previsão de chuvas aqui para a região. Além de Gileno, outras pessoas mandaram também, não é, Fabiano? Exatamente. O Juarez de Rui Barbosa, também na Bahia, diz o seguinte: sou produtor da Bahia, nordestino, sofredor. Como estão as expectativas de chuvas para outubro, novembro e dezembro para a Bahia? Importante lembrar ali que a situação, principalmente no Nordeste, o Rio São Francisco, Minas, Nordeste, vai passando por uma severa situação de seca.
O Renê Nascimento, de Itumirim, também mandou mensagem. Gostaria que vocês falassem sobre a chuva na região sudoeste da Bahia, locais mais próximos ao norte de Minas. Olha, vamos saber então com a Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia, o que a previsão do tempo diz para este estado, que tem sofrido muito com a seca. Bom, e os nossos telespectadores do interior da Bahia estão bem preocupados aí com a chuva que ainda não retornou para grande parte do estado baiano, de uma maneira geral. Temos ainda os ventos úmidos soprando do mar em direção à costa, que mantém então um pouco mais de umidade apenas sobre essas regiões. Agora, nas áreas mais centrais e oeste, a umidade do solo ainda segue muito baixa por conta da persistência do tempo seco, que já está durando aí muitos meses. Agora, ao longo dos próximos dias, a previsão ainda será a mesma. Não tem chuva chegando aí para o oeste baiano, todo o interior ainda com tempo muito seco e bastante ensolarado, e a chuva continua restrita apenas ao litoral, com acumulados que mal passam dos 5 milímetros. Para a próxima semana, vamos ter ainda uma previsão muito parecida. Não tem expectativa de chuva e o tempo seco ainda deve predominar. Inclusive, o mês vai terminando com a mesma condição, tempo ainda muito seco e bastante ensolarado. A chuva só deve começar a apontar para o oeste baiano a partir da segunda quinzena do mês de novembro. Infelizmente, essa chuva está atrasando e deve continuar assim. Então, a partir da segunda quinzena do mês de novembro, teremos algumas chuvas que não devem ser completamente regularizadas e elas só tendem a melhorar mesmo a partir do mês de dezembro. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais. Obrigada, Graziela, pelas informações. Um abraço a todos aí da Bahia. A gente fica torcendo pelo retorno das chuvas mais consistentes. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR traz agora informações importantes a respeito do preço da soja em alguns estados brasileiros. Você já conferiu na região centro-oeste, agora vamos para a região sul do país. Vamos saber como é que vem os valores no mercado físico nacional. A movimentação de alta no Paraná, praticamente estável, mas com alta de 0,3%. No dia 26 de setembro, teve valor de R$ 66,75 a saca de 60 quilos. No dia 29, chegou a R$ 67,00 a saca de 60 quilos. No dia 3 de outubro, caiu para R$ 65,25. No dia 6 deste mês, recuperava para R$ 66,00 a saca. E nesse dia 11, chegava a R$ 67,00 a saca de 60 quilos, alta de 0,3%. Vamos saber agora de mais valores, vamos saber agora dos preços no Rio Grande do Sul. Observe que no dia 26 de setembro, valor de R$ 66,75 a saca. No dia 29, esse valor subia para R$ 67,50. No dia 3 de outubro, R$ 65,75 a saca. No dia 6, R$ 66,75. Dia 11 de outubro, R$ 67,50, alta de 1% nos últimos 15 dias no Rio Grande do Sul. E você que ainda não participou da promoção do Agricultura BR desta semana, que vai sortear na sexta-feira kits voltados a vinho no Brasil, participe, mande uma foto ou vídeo da sua produção, da sua atividade na sua propriedade rural, através do nosso aplicativo WhatsApp. O número é o 67996562266. Se você quiser, pode também participar pelas redes sociais, no Facebook, Twitter ou Instagram. Exatamente, tem muita gente participando. Vamos a mais uma participação de telespectadores que estão conosco enviando aí fotos e vídeos aqui para o Agricultura BR. Nós temos aqui a primeira delas do Francisco Edson Cora, de Cacoal, no estado de Rondônia. Ele que enviou imagens e está concorrendo a esse kit promocional dos 3 anos Agricultura BR, Canal do Boi e Instituto Brasileiro do Vinho.
Rondônia, um grande estado produtor de café Conilon, ele está ali no meio da florada cheia por lá. Obrigada pela participação, Francisco. Esta outra foto é do Célio José da Silveira, ele que é de São Sebastião da Vargem Alegre, em Minas Gerais. Célio, obrigada pela participação. Ele também mandou fotos ali do cafezal, já com a florada. Tá com um cachorrinho no colo, foto muito simpática. Exatamente. Você participe também, mande foto aí do seu trabalho no campo, da sua produção, mande aqui para o Agricultura BR e concorra aqui a esse kit promocional dos 3 anos do Agricultura BR. Sorteio nesta próxima sexta-feira, a partir do meio-dia. A nossa inspiração vem do campo, é pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja, milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores. Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro. E nos últimos dias, o Agricultura BR esteve presente em áreas de produção de café de Minas Gerais. Foi o Fabiano Reis que foi conhecer áreas de produção do grão, em especial que trabalham com sistemas de irrigação. Acompanhe agora os bons resultados. Uma produção agropecuária com melhores resultados. Este é o cenário planejado no campo através da irrigação. No país, há um forte potencial de até 66 milhões de hectares para a utilização da tecnologia, com 5 milhões de hectares irrigados, sendo 1.600.000 hectares com pivôs de irrigação. Mesmo utilizando apenas cerca de 10% de sua capacidade, o Brasil se apresenta como um grande mercado. É o que explica Renato Silva, diretor-presidente da Valmont Brasil, multinacional norte-americana, fabricante de pivôs centrais que fatura mais de 3 bilhões de dólares no mundo. O desafio, conforme você comentou, é bastante grande. A gente está no início, vamos dizer assim, com relação à adesão da irrigação por pivô. Então, a gente está trabalhando muito no fato de disponibilizar esta tecnologia, né, aumentar a quantidade de irrigante. Então, o fato é que a gente acredita muito na irrigação por aumento de produtividade e com segurança no campo, né? O produtor saber que todo ano ele vai ter a sua cultura, vai ter a colheita no momento que ele precisa, em função de ter a água no momento certo para a sua lavoura. No Brasil, a expectativa é de alta de 20% no faturamento em 2017 e incremento de 5% em 2018 pela empresa. O crescimento é explicado pela estratégia de ampliação da presença da Valmont no campo brasileiro por meio das suas marcas Valley, de pivôs centrais, e da Irriger, divisão responsável por monitoramento da irrigação e assistência técnica. A busca sempre da economia, dos recursos e tal, a gente busca sempre essa economia através de manejo. Então, a gente precisa de produzir mais, aplicando menos água e, consequentemente, utilizando menos energia. Então, a gente faz um trabalho de consultoria dentro da fazenda do cliente, onde a gente direciona para que ele aplique a quantidade certa de água no momento exato para a planta. O solo agrícola, ele é uma caixa d'água. Então, ele tem uma capacidade de retenção de água. O que a gente trabalha é para repor a quantidade de água do solo na necessidade que as plantas, de acordo com a necessidade das plantas, né? Então, a gente tem a evapotranspiração, a gente tem vários outros fatores que a gente considera, né? Existe um cálculo que é feito em cima de tudo isso, e todas essas variáveis nos dão uma quantidade de milímetros de água que a gente precisa de aplicar naquela determinada lavoura. Uma reportagem feita na Valmont Brasil. Nós visitamos algumas áreas de produção irrigada de batata, de soja, milho e café
Essas reportagens todas estão publicadas no nosso canal no YouTube e também nas demais mídias sociais do Agricultura BR e do canal do Boi. Vamos saber agora informações finais desta edição. Soja, lembrando que amanhã tem relatório de oferta e demanda. Temos ainda soja em estabilidade, nada mexe muito por lá, porque o pessoal está esperando os dados, Juliana, que serão divulgados amanhã pelo Departamento de Agricultura. E como nos 2 últimos meses teve aquela situação de prever e não acontecer, aliás, aconteceu o contrário, temos aqui um compasso realmente de espera para a soja em Chicago. Janeiro vem a $9,76 o bushel, março $9,86 o bushel e maio $9,95 o bushel, movimento de estabilidade com ligeira alta para as posições de mais curto prazo. Última informação da edição é o dólar aqui no Brasil. A moeda norte-americana vinha caindo mais cedo em relação ao fechamento de ontem. Neste momento, segue em movimento negativo, cai 0,50%. Cotação do dólar agora no Brasil é de R$ 3,16 mais 9. O fechamento do dólar no dia você acompanha na terceira edição. Esta vai ficando por aqui e a gente encerra o programa de hoje com imagens de Mato Grosso do Sul. O estado completa 40 anos nesta quarta-feira, dia 11 de outubro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Nossos parabéns ao Mato Grosso do Sul, é a sede do canal do Boi. Voltamos logo mais às 17h20 na terceira edição.